Imagine acordar amanhã e descobrir que a história da humanidade está errada. Não parcialmente errada, completamente errada. Existem lugares neste planeta que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o passado, estruturas que não deveriam existir, fenômenos que os melhores laboratórios do mundo não conseguem replicar, anomalias que fazem os cientistas mais sérios perderem o sono. Neste vídeo, vamos percorrer 10 dos maiores mistérios não resolvidos da Terra. Não falaremos de lendas sem evidência, falaremos de dados, de pesquisas publicadas, de achados que estão em museus e revistas científicas, e ainda assim permanecem sem explicação satisfatória. Se você acha que a ciência já respondeu tudo, prepare-se para rever essa certeza. Vamos começar, e você vai querer ficar até o final. A Antártida sem gelo. Mapas impossíveis. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis produziu um mapa que intrigou cartógrafos por séculos. Nele, aparece um contorno de massa continental no extremo sul, que corresponde à Antártida com uma precisão perturbadora. O problema: a Antártida só foi descoberta oficialmente em 1820. E o mapa parece representá-la sem a camada de gelo que a cobre há milênios. O cartógrafo Charles Hapgood, apoiado pelo próprio Albert Einstein num prefácio de 1953, analisou o mapa Piri Reis e outros documentos similares, propondo que representariam cópias de cartas náuticas muito mais antigas, de uma civilização pré-histórica avançada. A teoria continua controversa, mas o mapa existe e está no Museu do Palácio de Topkapi, em Istambul. Os geólogos confirmam que a Antártida ficou livre de gelo pela última vez há aproximadamente 6.000 a 12.000 anos. Quem poderia ter mapeado aquele continente nessa época? A cidade submersa de Yonaguni, a 25 metros de profundidade ao largo da ilha japonesa de Yonaguni. Mergulhadores descobriram em 1986 uma estrutura que desafia a imaginação. Plataformas retangulares cortadas com ângulos retos, escadarias, rampas e o que parecem ser pilares esculpidos. A estrutura principal tem mais de 150 metros de comprimento e 40 metros de altura. O geólogo Masaaki Kimura, da Universidade das Ryukyus, dedicou décadas ao estudo do monumento de Yonaguni e defende que se trata de uma construção artificial datada de ao menos 5.000 anos, o que a tornaria contemporânea das primeiras pirâmides egípcias. Outros geólogos, como Robert Schoch, da Universidade de Boston, argumentam que é uma formação natural de arenito esculpida pela erosão e pelos movimentos tectônicos. O debate permanece aberto na literatura científica. O que todos concordam: as estruturas existem. São impressionantes e merecem investigação sistemática. As linhas de Nazca, geoglifos sem explicação. No deserto do sul do Peru, entre as cidades de Nazca e Palpa, existem mais de 800 figuras desenhadas no solo com precisão milimétrica. Animais, plantas, formas geométricas e linhas retas que se estendem por quilômetros sem desviar. Elas são visíveis em sua totalidade apenas do alto. A maior delas, o Condor, tem 135 metros de envergadura, criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. pela cultura Nazca, segundo datação por carbono 14. As linhas foram incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. Em 2019, pesquisadores japoneses da Universidade de Yamagata identificaram 143 novos geoglifos usando inteligência artificial aplicada a imagens de drone. Mas uma pergunta persiste:
Como uma civilização sem voo produziu desenhos que só fazem sentido visto de cima? Göbekli Tepe e a civilização esquecida. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar uma colina no sudeste da Turquia. Esperava encontrar um cemitério medieval. O que ele revelou mudou a arqueologia para sempre. Göbekli Tepe é um complexo de templos megalíticos com pilares em forma de T, ornamentados com relevos de animais, datados de aproximadamente 9.600 a.C., mais de 6.000 anos antes de Stonehenge. Quem construiu Göbekli Tepe, segundo a datação arqueológica? Foram caçadores-coletores nômades, povos que, segundo o paradigma convencional, não deveriam ter nem a organização social, nem a tecnologia necessárias para projetos dessa escala. O sítio foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco em 2018. Apenas cerca de 5% da área total foi escavada. Göbekli Tepe sugere que a complexidade cognitiva e organizacional humana é muito mais antiga do que os livros didáticos ensinaram por gerações. As pirâmides. Engenharia impossível? A Grande Pirâmide de Gizé, construída por volta de 2560 a.C., contém aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra com peso médio de 2,5 toneladas, e alguns chegam a 80 toneladas. O núcleo interior está alinhado com os pontos cardeais com uma precisão de menos de 0,05 graus. A altura original de 146,5 metros a manteve como a estrutura mais alta do mundo por 3.800 anos. O arquiteto e engenheiro Franz Lohner, em colaboração com o Museu Egípcio de Berlim, publicou estudos técnicos demonstrando que a construção era tecnicamente possível com ferramentas da época, dado o contingente de trabalhadores adequado. Achados arqueológicos de 2013, pelo arqueólogo Pierre Tallet, revelaram o diário de um oficial chamado Meher, na primeira evidência documental contemporânea do transporte de blocos para Gizé. A engenharia está explicada. O que permanece em aberto? O porquê de uma perfeição que vai muito além do funcionalmente necessário. A anomalia magnética de Bangui, no centro do continente africano, centrada sobre a República Centro-Africana. Existe uma das maiores anomalias magnéticas da Terra. A chamada anomalia magnética de Bangui foi descoberta em 1952 e se estende por mais de 800 quilômetros. Ela distorce o campo magnético terrestre de forma tão intensa que afeta a navegação de aeronaves na região. Pesquisadores do Institut de Physique du Globe de Paris propuseram que a anomalia pode ter sido causada pelo impacto de um meteorito gigante há aproximadamente 540 milhões de anos, o que a tornaria uma das maiores crateras de impacto do planeta. Hoje, oculta sob sedimentos. Outros modelos sugerem origem em processos magmáticos profundos. Não há consenso. O que impressiona é a escala. 800 quilômetros de distorção magnética no coração da África, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. Percorremos 10 dos maiores enigmas não resolvidos do nosso planeta, de mapas impossíveis a cidades submersas, de computadores milenares a pirâmides e ao incessante da própria Terra. E o que descobrimos? Que a fronteira entre o explicado e o inexplicado é muito mais rica, mais movimentada e mais humilde do que qualquer manual escolar sugere. A ciência não é um conjunto de respostas definitivas. É um método de formular perguntas melhores.
Cada uma das anomalias que vimos hoje está sendo investigada por pesquisadores sérios, com publicações em revistas revisadas por pares. Alguns mistérios vão se dissolver na luz de novas descobertas, outros vão se aprofundar. Se este vídeo fez você questionar pelo menos uma certeza que tinha antes de apertar o play, então valeu a jornada. Deixa o like. Isso ajuda a Ciência Séria a chegar a mais pessoas. E comenta, qual desses mistérios mais te perturbou? Nos vemos no próximo episódio.